E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Decreto 9.785 de 2019, dia 7 de maio de 2019. Capítulo 2º, neste vídeo, artigo 3º, dos Sistemas de Controle de Armas de Fogo. Seção 1 do Sistema Nacional de Armas. Artigo 3º, vai falar do SINARM. O SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, instituído no âmbito da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país. Olha só, SINARM fala sobre ele estar dentro da Polícia Federal e estar ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pois no governo Bolsonaro houve a fusão dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, o superministério, hoje conduzido pelo ministro Sérgio Moro. Então, o SINARM, dentro da Polícia Federal, no âmbito da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país. Então, se elas forem produzidas, importadas e comercializadas, todas as armas que circularem no país, elas estarão dentro do SINARM, salvo aquelas que estarão registradas dentro do SIGMA, que nós veremos depois sobre esse outro sistema. Vamos olhar aqui, a regra é as armas estarem no SINARM. Então, artigo 3º, SINARM, registro de todas as armas no país. Parágrafo 1º, a Polícia Federal manterá o registro de armas de fogo de competência do SINARM. Então, PF, registro de armas do SINARM. Parágrafo 2º, serão cadastradas no SINARM. Então, agora vem as armas que estarão dentro do SINARM e também outros dados. Então, olha só, a primeira questão no inciso 1º, os armeiros em atividades no país e nas respectivas licenças para o exercício da atividade profissional. Então, armeiros são registrados no SINARM, no âmbito da Polícia Federal, para o exercício dessa atividade profissional. Inciso 2º, os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Então, quem produz, quem vende, quem exporta, importa, todos esses estarão dentro do SINARM. E tanto que os produtos também, depois das armas de fogo, os acessórios e as munições. Inciso 3º, os instrutores de armamento de tiro, credenciados para aplicação de teste de capacidade técnica, ainda que digam respeito à arma de fogo de uso restrito. Por quê? Como nós temos que atestar a capacidade técnica, imagine a seriedade disso. Por isso que esses instrutores eles também estão dentro do SINARM, porque é eles que assinam a capacitação para o manuseio de arma de fogo do pretendente a adquirir uma arma e posteriormente o porte. Inciso 4º, os psicólogos credenciados para aplicação do exame de aptidão psicológica a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 4º da Lei 10.826. Lá nós temos a capacidade do manuseio, também a capacidade psicológica, isso dentro do capítulo do artigo 4º, inciso 3º da Lei 10.826, que é sobre os requisitos para adquirir arma de fogo. Então, os psicólogos também estão dentro do SINARM. Parágrafo 3º, então olha só o que nós temos aqui. A Polícia Federal tem a competência do SINARM, serão cadastrados no SINARM, armeiros, produtores, quem vende, quem compra, os instrutores e psicólogos. Aí no parágrafo 3º diz assim, serão cadastrados no SINARM as armas de fogo. Então agora vem sobre as armas de fogo. Inciso 1º, importadas, produzidas e comercializadas no país. Todas as armas que circulam aqui. De uso permitido ou restrito, exceto, e aí lembra que eu falei no começo sobre o SIGMA? Então vem aqui, exceto aquelas pertencentes às Forças Armadas e Auxiliares. Qual é uma força auxiliar das Forças Armadas? As polícias militares. Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN. Então, importadas, produzidas e comercializadas todas as armas no país, salvo se elas pertencerem às Forças Armadas e Auxiliares, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da ABIN. Inciso 2º, apreendidas, ainda que não conste dos registros do SINARM ou do SIGMA, incluídas aquelas vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Então, as armas apreendidas que estiverem em inquéritos policiais, processos, todas essas estarão também cadastradas no SINARM. Inciso 3º, institucionais, observado o disposto no inciso 1º, constantes de cadastro próprio. Então, se tiver um cadastro próprio, aí a gente vai observar isso. Mas olha só, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Departamento Penitenciário, Polícia Civis, órgãos policiais da Câmara,
guardas municipais, órgãos públicos que sejam vinculados aos agentes e guardas prisionais, órgão do Poder Judiciário, órgão dos ministérios públicos da União, dos Estados e também Distrito, Secretaria Especial da Receita Federal, do Ministério da Economia, dos integrantes da carreira de auditoria, órgãos que se vinculam à carreira de auditoria fiscal do trabalho e órgãos públicos cujos servidores tenham autorização concedida por legislação específica, órgãos públicos com legislação específica que autorizem o porte de arma. Isso mencionados nas alíneas A até a letra L. N. Do Poder Judiciário e do Ministério Público adquiridos para uso de seus membros, dos integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, das Polícias Civis, órgãos policiais da Câmara dos Deputados e Senado, que é a Polícia da Câmara e do Senado, das guardas municipais, do quadro efetivo de agentes guardas prisionais, do quadro efetivo do órgão do Poder Judiciário, do quadro efetivo dos órgãos do Ministério Público, do quadro efetivo das carreiras de auditoria da Receita Federal e também dos auditores fiscais e analistas tributários, do quadro efetivo dos órgãos públicos, dos membros do Poder Judiciário, das empresas de segurança privada e transporte de valores, dos instrutores de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal e adquiridas por qualquer cidadão que cumpra os requisitos no artigo 4º, que são os requisitos para aquisição de arma de fogo. Então, essas estarão todas registradas no SINARM. É de fácil interpretação, por isso que eu passei rapidamente. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 2º ao inciso 5º do parágrafo 3º aplica-se às armas de fogo de uso restrito. Parágrafo 5º. O cadastramento de armas de fogo adulteradas, sem numeração ou com numeração raspada, será feito no SINARM com as características que permitam sua identificação. Ela está raspada, numeração suprimida, então não vai ser registrada? Vai, com as características que tiver, porque pode ser identificada somente por isso também. Parágrafo 6º. Serão ainda cadastradas no SINARM as ocorrências de extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas de fogo de uso permitido ou restrito. Pois se a arma foi extraviada, furtada, roubada, ou mesmo se ela foi recuperada, o SINARM precisa saber porque é o banco de dados que nós vamos acessar para saber todas as questões de armas de fogo no país. Parágrafo 7º. As ocorrências e as apreensões de armas de fogo deverão ser imediatamente comunicadas à Polícia Federal pela autoridade competente e poderão ser recolhidas aos depósitos do Comando do Exército para a guarda. Então, ocorrência e apreensão de armas de fogo imediatamente comunicado à Polícia Federal. Parágrafo 8º. A Polícia Federal deverá informar as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, do Distrito Federal, os registros e as autorizações de porte de arma de fogo existentes nos respectivos territórios. Então, a Polícia Federal emitiu a autorização do porte, ela informa as secretarias do Estado, porque são os policiais dos estados que terão, de repente, a fiscalização, o encontro dessas armas e precisam saber. Parágrafo 9º. A Polícia Federal poderá celebrar convênio com os órgãos de segurança pública dos estados do Distrito Federal para possibilitar a integração dos seus sistemas correlatos ao SINARM. Por que isso? Hoje nós temos no Brasil ainda um grande desencontro de informação, por isso que a Polícia Federal poderá celebrar convênio com os órgãos de segurança pública para integrar os sistemas ao SINARM, porque cada estado tem, de repente, seus sistemas e pode alimentar o SINARM para que se converse. Um grande problema no Brasil, a inteligência, mesmo que nós tenhamos o SUSP. Parágrafo 10º. As especificações e os procedimentos para o cadastro das armas de fogo de que trata este artigo serão estabelecidos em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. As especificações e os procedimentos para o cadastro de arma de fogo. Nós teremos um ato do Diretor-Geral da Polícia Federal para dizer como será feito esse cadastro, até mesmo porque é uma norma interna. Como esse decreto regulamenta a Lei 10.826, esse ato do Diretor-Geral da Polícia Federal vai regulamentar o cadastro. Parágrafo 11. O registro e o cadastro das armas de fogo que se referem ao inciso 2º do parágrafo 3º serão feitos por meio de comunicação das autoridades competentes à Polícia Federal. Então, registro e cadastro serão feitos por meio de comunicação às autoridades competentes à Polícia Federal. Comunicação é muito importante, pois senão nós não sabemos sobre as armas, as situações que se encontram, até mesmo para a localização de proprietários. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, as unidades de criminalística da União, dos Estados e do Distrito Federal responsáveis por realizar perícia em armas de fogo apreendidas deverão encaminhar trimestralmente arquivo eletrônico com a relação das armas de fogo periciadas para cadastro e eventuais correções do SINARM na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Novamente,
o diretor-geral da Polícia Federal que vai dizer como será feito este envio por meio eletrônico das armas periciadas, por motivo simples. O Sinarme, uma vez cadastrado, precisa atualizar esse banco de dados. Por isso, esta obrigação. Artigo 3º, também muito tranquilo, a parte burocrática, procedimental, não é algo que causa, de repente, tanta celeuma na sua interpretação. Vamos para o próximo artigo, o artigo 4º.